Olá, boa tarde, estamos de volta aqui com mais um Marielas aqui na TV Boituva e hoje o papo é sobre saúde. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Lourenço Cardial da Costa e ele vai falar sobre os problemas da visão das crianças e um problema específico que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é a ambliopia. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero fazer um convite especial para vocês me seguirem no Instagram, @MundoDaMariela. Doutor tem Instagram também? Não tem Instagram. Doutor tem vida reservada, não é para seguir o doutor no Instagram. Quem quiser que marque, consulte. Consulta. Apenas pessoal por enquanto. É isso aí, tá certo. Bom, e vamos agradecer também os nossos apoiadores, o Salão de Beleza Baixelli, o Colégio Portinari e o Balão Azul Buffet. Bom, muito boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, Mariela. Muito obrigado pelo convite aí. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Imagina, porque eu acho que é uma generosidade a gente compartilhar conhecimento, principalmente em se tratando de um conhecimento de saúde que pode prevenir e evitar que muitas crianças acabem tendo sequelas por não terem sido tratadas, né, no começo da infância. Então vamos lá. Primeiro eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho como que é desenvolvida a visão das crianças, porque daí fica mais fácil de o pessoal entender o que pode acontecer nesse caminho para causar as alterações. Com certeza. Mariela, então quando a criança nasce, os primeiros anos de vida, eles são fundamentais para o desenvolvimento das funções do seu organismo e também dos órgãos sensoriais. Quando o nenê nasce, ele está com essas funções imaturas. E ao longo dos anos, conforme ele vai recebendo estímulos do ambiente, ele vai desenvolvendo essas funções. Dessa forma, os estímulos eles são fundamentais para que haja esse desenvolvimento. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, do olfato ou do paladar, da audição. A criança precisa receber aqueles estímulos, seja os sons do ambiente, o sabor dos alimentos, o cheiro dos seus pais ou do ambiente, para que ele possa amadurecer as funções desses órgãos. Então, por exemplo, uma criança que não recebe muitos estímulos visuais, ela também não vai desenvolver a visão de uma forma adequada. Se uma criança, por exemplo, nascesse em uma caverna e fosse privada da luz por toda a vida, muito provavelmente ela nunca iria enxergar. Olha só, então, é extremamente importante que para que ela desenvolva a visão, ela tem que enxergar e essa imagem ela precisa ser nítida, né? Porque a visão ela depende tanto da imagem que chega aos olhos, quanto da interpretação que o cérebro dá para essas imagens, né? Então, os olhos eles são capazes de captar as imagens do ambiente através da luz. Lembrando que nós temos 2 olhos, né? Então cada um capta uma imagem diferente. Essa imagem ela é levada para o cérebro através da via óptica, né? Que são os nervos que compõem. E chegando lá no cérebro, o cérebro é responsável por unir essas imagens e fazer com que nós enxergamos uma imagem só, que é como nós podemos ver, né? Isso fica muito mais fácil para a gente se localizar espacialmente, para se locomover. Né? Ele monta lá dentro como se fosse uma foto panorâmica, Exatamente. Né? Quando a gente pega o celular e faz assim, ó, é como se ele pegasse várias imagenzinhas e monta numa só. E é isso que mais ou menos que acontece no nosso cérebro. Exatamente. Então, caso haja algum problema com algum dos olhos, né, a gente ficaria com pelo menos metade do campo visual comprometido. Então, esse que é um dos grandes fatores que vai causar aí a ambliopia, né? A ambliopia é essa alteração no desenvolvimento da função visual, né, que acontece nas crianças e geralmente ela está relacionada a uma privação desses estímulos visuais nos primeiros anos da infância. Então nós podemos dividir a ambliopia em basicamente 3 grupos, né, das principais causas. A primeira delas seria os erros refracionais, né, que são a questão do grau do óculos, né, onde há uma diferença entre um olho e outro. Que pode ser uma miopia, um astigmatismo. Isso, um astigmatismo, a hipermetropia. O mais comum deles é a hipermetropia. E o astigmatismo seria como em segundo lugar. A miopia, ela tem uma capacidade menor de causar ambliopia porque a criança ela consegue enxergar um pouco melhor para perto. Tá. E com isso as atividades da criança normalmente elas são mais próximas. Então a miopia ainda permite um certo desenvolvimento da visão. Agora a hipermetropia e o astigmatismo eles são capazes de causar ambliopia com mais frequência. Certo. E aí a criança tem assim um olho que enxerga melhor e um outro olho que não enxerga tão bem. E aí nisso o cérebro não consegue compor essa imagem, é isso? Exatamente. Na grande maioria das vezes é apenas um olho que está prejudicado, mas eventualmente pode acontecer com os 2 olhos, né? Então vamos supor num exemplo que a criança tivesse um grau mais forte num olho, por exemplo, 3 graus de hipermetropia, e no outro olho ela não tivesse grau nenhum, ou tivesse meio grau, um grau bem menor.
Então aquela imagem do olho que tem 3 graus, ela chega muito mais embaçada lá no cérebro. E na hora que o cérebro precisa unir as imagens, ficaria uma situação um tanto quanto desconfortável para a criança, porque metade do campo de visão estaria embaçado e metade estaria normal. Então o que o cérebro faz? Como um mecanismo de defesa, ele suprime aquela imagem que vem do olhinho que tem o grau mais forte e faz com que ela fique em segundo plano, vamos dizer. Ela vai dar um pouquinho mais o cérebro vai dar um pouquinho mais de prioridade, vamos dizer, aí para o olhinho bom. E isso aí, ao longo do tempo, vai fazendo com que esse olhinho que está mais embaçado, ele fique menos desenvolvido. Ele não vai se desenvolver da maneira como deveria. E esse desenvolvimento, ele é só na acuidade visual ou tem a ver também com a motricidade do olho? Né? Então, o movimento dos olhos. Normalmente, o impacto maior é na acuidade visual, tanto na qualidade da visão quanto na sensibilidade ao contraste também. E existe uma relação importante entre os erros de refração, principalmente a hipermetropia, e o estrabismo também. Muito comum a gente ver esses 2 fatores associados. Então pode acontecer de um erro de refração, principalmente a hipermetropia em graus mais fortes, vir a causar um estrabismo convergente, que é aquele que o olhinho torta para dentro, né? E isso é o que a gente chama de estrabismo acomodativo. Então, sem dúvida, pode estar envolvido também as 2 coisas. A criança pode ter esse erro de refração e também o estrabismo. O estrabismo, da mesma forma, o que a gente poderia entender do cérebro, né? Quando o olho está virado numa direção e o outro olho na outra, para a gente unir aquela imagem seria um tanto quanto complicado, né? Porque elas devem ficar sobrepostas. Exatamente. Então causaria uma tontura, uma dificuldade para se locomover. E dessa mesma maneira o olho vai lá e ele suprime a visão daquele olhinho que está mais torto ou daquele que está com a visão um pouquinho pior do que o outro por causa do grau. E é muito comum no estrabismo o tratamento ser com tampão? Sim, na verdade, o estrabismo em si, ele não é tratado com o tampão, tá? O que normalmente, a primeira coisa que a gente precisa saber da criança quando vai avaliar, né, nesses casos de estrabismo, de ambliopia, é a refração, que é o grau do óculos. Certo. Na grande maioria das vezes, o óculos por si só, ele já é capaz de tratar tanto a ambliopia, quando ela está presente, quanto alguns casos de estrabismo, principalmente esses relacionados à hipermetropia, como eu havia citado. Agora, para que a gente usa o tampão? Na verdade, o tampão é uma maneira de tratar a ambliopia. Então, nós ocluímos a visão daquele olho que enxerga melhor, aquele que o cérebro está dando prioridade, para que aquele olhinho mais fraco... Tampa o olho bom. Isso, a gente tampa o olho bom. Tá. Em alguns casos, pode acontecer de precisar tampar os 2 olhos, né? Alternar, para que também se a gente... deixar o olho cada um bom. De uma vez, né? Exatamente. Você não trata a criança com venda nos olhos. Exatamente. Porque se também ocluirmos demais o olho bom dela e deixar somente o outro olho mais fraquinho funcionando, pode acontecer desse olho bom ser privado do estímulo da mesma forma e ele também passa a apresentar ambliopia. Se desenvolvendo, né? Mas na maioria dos casos, principalmente nos casos mais leves a moderados, a gente usa o tampão apenas no olho mais forte, mais desenvolvido, para tentar estimular a criança a usar aquele olhinho mais fraco e com isso desenvolver. E com relação à musculatura dos olhos, né? Eu já vi que tem alguns exercícios também para fazer. É válido ou... Sim, sem dúvida. Em alguns casos está muito bem recomendado os exercícios. Eles podem fortalecer a musculatura, ajudar a criança a ter um controle melhor da convergência, né? Que a gente chama quando os olhos precisam se unir, principalmente quando vai dar o foco para perto. Então, sem dúvida, quando feito por um profissional que está habilitado, que sabe trabalhar com isso, tem a sua indicação e a sua eficácia no tratamento do estrabismo. E é muito comum a ambliopia em criança ou pode acontecer em adulto também? Normalmente ela é uma doença da criança porque é uma falha de desenvolvimento. Então o adulto ele vai ter aquilo como uma sequela de algo que ele teve na infância e não foi tratado. Pelos dados epidemiológicos, assim, os mais confiáveis, que a gente tem mais abundantes, são os americanos, do Canadá, da Inglaterra, que eles falam em cerca de 2 a 3% das crianças que apresentam ambliopia. É um número considerável. É um número considerável. E isso faz com que a ambliopia seja a causa de cegueira prevenível mais importante que a gente tem na infância. Nossa. Então é possível a gente tratar isso, evitar que essas crianças percam a visão de um olho ou até dos 2. Bom, essa altura da nossa conversa já deve ter um monte de mãe e pai desesperado, né? Falando, meu Deus, será que meu filho tem isso, né? Nunca levei no oftalmo. Uma criança de 2 anos, 3 anos, já dá para identificar? Se tiver? Sem dúvida, Mariela. Então, assim, como que acontece hoje? Quando a criança nasce, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já é uma lei estadual, mas acredito que no Brasil todo
é uma tendência que isso vá ser mais sólido, ela deve ser avaliada nos 3 primeiros dias após o nascimento, né? Nas primeiras 72 horas deve ser realizado o teste do olhinho. Certo. E esse teste é um teste que ele é capaz de identificar algumas alterações na criança que seriam sugestivas de doenças que precisam de atendimento imediato. Caso esse teste apresente alguma alteração, a criança ela deve ser encaminhada para o oftalmologista o mais rápido possível para que seja tratada. Nos casos em que a criança apresente o teste normal, nos primeiros meses de vida é mais incomum ela ter problemas relacionados a erros de refração, estrabismo ou ambliopia. Geralmente elas vão surgir esses problemas um pouquinho mais para frente, tá? Porém, é normal que todas as crianças até os 6 meses elas tenham um pouquinho de estrabismo, porque a maioria das crianças ela nasce com uma hipermetropia grande. Então é comum a gente ver o bebê mais novinho entortar o olhinho para dentro, mas não é uma coisa fixa, né? Ele entorta um pouquinho, depois ele volta. Após os 6 meses, aí nós precisamos ficar mais atentos. Tá. É que a criança não foca direito, Exatamente. né? Ela não tem uma visão. Eles enxergam embaçado quando eles Isso, a nascem? visão logo ao nascimento ela é bem curtinha, né? Pela própria estrutura imatura do olho da criança e do grau que ele apresenta, ela tem uma dificuldade de focalizar e identificar os objetos. Então, uma criança ao nascimento, ela mal consegue enxergar ali o rosto da mãe quando está amamentando. E aí, com o passar do tempo, o olho vai desenvolvendo e a visão vai melhorando. Então, passados esses primeiros meses de vida, a recomendação é que, de preferência, né, não há um consenso ainda sobre o intervalo ideal para que as crianças sejam avaliadas, mas a maioria das sociedades de oftalmologia pediátrica e de pediatria recomendam que a criança seja avaliada pelo menos entre 1 e 2 anos durante toda a sua infância. Uma consulta a cada 1 a 2 anos. Caso ela não apresente alguma queixa ou alguma alteração que possa antecipar essa consulta. Então, se os pais perceberem que a criança está com estrabismo, perceber que a criança queixa-se muito de dificuldade para enxergar, ou que ela pode cair, tropeçar com frequência, às vezes se queixa de dor de cabeça. Então, nessas ocasiões, é recomendável que a criança seja levada assim que surja aquela percepção ou aquela queixa. Muito bem. Bom, então fica a dica aí para você que ainda não levou seu filho ao oftalmologista depois do teste do olhinho, né? Se foi feito na maternidade. Mesmo que seu filho não tenha nenhuma queixa, é importante, prevenção é tudo, né? Sem dúvida, com certeza. Então, tá bom, doutor Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi muito Manuela. esclarecedora a sua entrevista. Espero Obrigado. que ajude muitas famílias aí a cuidar dos olhinhos das crianças. Opa, sem dúvida, estamos à disposição aí para sempre prestar informação e para tratar essas crianças e evitar com que elas tenham algum dano permanente na sua vida, né? Com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Sigam-me no Instagram, @Mundo da Mariela. E um agradecimento de novo especial aos nossos apoiadores, o Salão de Beleza Baixérida, o Colégio Portinari e o Buffet Balão Azul. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Nosso objetivo é levar entretenimento e informação até você.